Pessoal, resumo rápido do módulo 1, circunferência e círculo. Antes de mais nada, a gente precisa saber diferenciar o que é uma circunferência e o que é um círculo. Segundo a bibliografia matemática, você tem a seguinte definição, né? Circunferência é o conjunto de pontos equidistantes de um ponto central. O que significa isso? Significa que é o contorno, gente? Em outras palavras, se você pega do centro, porque ele fala do ponto central, então do centro, e você traça pontos com a mesma distância, então, por exemplo, eu vou traçar um ponto nessa distância aqui, outro ponto nessa distância aqui, outro ponto nessa... Sempre a mesma distância, repara, eu só estou mudando o sentido. O que acontece conforme você vai colocando esses pontos? Você vai formando a tua borda, tá bom? Então, circunferência é isso, é um conjunto infinito de pontos, equidistantes do centro. E o que é a circunferência? A circunferência ela inclui todos os pontos, não somente os da borda. Então daí você tem toda a área preenchida. Então não é só daqui do centro até a borda. Você vai ter pontos no meio. E conforme você vai preenchendo esses pontos, você vai ter toda a área. Então, em outras palavras, de uma forma muito rápida, muito simples, a circunferência é só a borda. O círculo não, é toda a área. Beleza? Agora vamos se concentrar um pouquinho aqui, que são outros elementos importantes para a circunferência e para o círculo. Às vezes eu vou me referir à circunferência ou ao círculo, mas vale para os dois, tá bom? Vamos começar falando do ponto central, o centro da tua circunferência. É a partir dali que a tua circunferência é criada, que é o que a gente fala ali da circunferência. Você vai criar um conjunto de pontos equidistantes de um ponto central. Aí você, através do centro, você cria a tua circunferência, tá bom? Normalmente você vai usar um compasso para isso. Aí, se a gente pega do centro para a borda, do centro para a borda, que eu acabei de destacar ali, a gente chama isso de raio. E o raio ele pode ter vários sentidos, Você não precisa só do centro para cima ou do centro para o lado. Você pode pegar qualquer sentido, desde que saia do centro até a borda, chamado de raio. E se você alinha dois desses raios, presta atenção no que eu vou colocar aqui, olha em vermelho. Vamos chamar esse cara de raio, e esse outro deste outro lado também. Quando você alinha esses dois raios, você tem dois raios alinhados, você passa a ter um diâmetro, E aí recebe o nome de diâmetro. Em outras palavras, o diâmetro nada mais é do que uma corda, é uma linha que passa pelo centro da tua circunferência e pega de uma borda a outra. O raio não, ele pega do centro somente a uma borda, tá bom? E aí você tem mais alguns elementos aqui que são importantes, por exemplo, o arco. O que é o arco? O arco nada mais é do que um pedaço da tua circunferência, da borda, Então você tem um arco que é um pedaço da borda que sai daqui, nesse meu exemplo, até aqui. Então você tem um arco ali roxo. Aí você tem também um cara chamado corda. O que é corda? É uma linha que você passa por dentro da tua circunferência, assim como o diâmetro, só que ele não passa pelo centro. O diâmetro passa pelo centro, a corda não, tá bom? E para fechar, é interessante destacar que tanto a corda quanto o diâmetro, quando você traça de uma borda a outra da tua circunferência, ele pega sempre em dois pontos, aqui e aqui, ou no caso o diâmetro aqui e aqui. E se acontece de você pegar um segmento que ele não entra dentro da circunferência, ele só raspa nela, ele passa ali no cantinho dela, num único ponto, a gente chama isso aqui de reta tangente, tá bom? Ela não entrou, ela só tem um ponto de contato. E esse ponto a gente chama de ponto de tangência, tá bom? Uma coisa muito importante para futuros exercícios é o que eu coloquei aqui em cima. O diâmetro, o valor do diâmetro, a medida do diâmetro é de 2 raios. Então, se o raio mede 5, o diâmetro é 2 raios, ele vai medir 5, ele vai medir 10. E o raio, por sua vez, é o diâmetro dividido por 2. Então, se eu falo para você assim, olha, o diâmetro é 10. Então, se você divide por 2, 10 dividido por 2 dá 5. Então, esse é o valor do raio. Tudo bem? Para a gente fechar esse assunto do módulo 1, é importante lembrar o que são circunferências concêntricas. Às vezes vai aparecer em um exercício ou outro esse termo. Basicamente, são circunferências que têm o mesmo centro. Dá uma olhada aqui, eu coloquei duas circunferências, uma maior e uma menor, mas que o centro é o mesmo. Não adianta você ter duas circunferências, por exemplo, essa e essa, onde uma está parcialmente dentro da outra, mas o centro de cada uma delas é diferente. Então, nesse caso aqui, não é concêntrica, mas nesse outro caso que eu coloquei ao lado, sim, é concêntrica, tá bom? Pessoal, espero que tenha ajudado esse resumo, é rapidinho, só para lembrar de alguns pontos centrais. Valeu!